remidos no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sentivamente, remotamente, estás lavado e libertado, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando a nossa vida. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Alguém tem algum pedido de oração? Vamos orar pela nossa família, pelo Lorival, vizinho do Lareiro, pela família, a vida da Juliana, pela Cíntia, pela Gabi. Continuar orando pela Gabi, a vida Lança Brasil do Parque Lígia. Vamos continuar apresentando ao Senhor nosso pedido de oração Cosmo, seu Rui, Dona Valdenise, Mabete, o Manuel. Vamos orar. Seu Antônio, glória a Deus. Vamos orar, Papai do céu, no nome de Jesus. O Senhor que nos ouve, o Senhor que tem cuidado de nós e tem ouvido as nossas orações. Deus, no nome de Jesus, nós intercedemos por esse pedido de oração, pela vida da Gabi, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha dar vitória, que o Senhor venha preparar. Queremos ver a tua filha, Senhor, com saúde, adorando, louvando e glorificando o teu santo nome, cuidando da sua filhinha, ó Deus, se alegrando com a sua família na presença do Senhor. Nós oramos, Senhor, pela família, pela vida da irmã Eliana. Oramos, Senhor, poderoso, grandioso Deus, pelo pedido, Senhor, ali, pela vida do seu Zé, pela vida do seu Rui, do seu Cosmo, pelo vizinho do Lailton, pela família dele. Deus, nós apresentamos ao Senhor esse pedido de oração. Oramos por cada um que está aqui presente, pela família, pela vida de todos nós que estamos aqui diante do Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, e as pessoas que através da internet, Senhor, estão acompanhando, ou acompanhar, que seus lares sejam abençoados, as suas vidas sejam abençoadas, que a salvação do Senhor chegue nesse lar, que o Senhor dê livramento, que o Senhor abençoe, joga por terra todo o mal e abençoe com toda sorte de bênção. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Glória a Deus. Amados, nós temos pouco tempo, é a hora, 35 minutos. Nós vamos falar 30 minutos, vamos terminar no horário, certo? Então, o que acontece? Nós lemos aqui capítulo 9 e o verso de número 18 ao 22. Nesse texto bíblico, glória a Deus, eu vou estar repetindo aqui. Eu gostaria que o senhor prestasse atenção, que diz assim: aconteceu que estando ele orando,
em particular, estava com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, ou seja, os discípulos dele, disseram: João Batista. Outros que ele era Elias, e outros que um dos profetas ressuscitou. Eu disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Muito bem. Nós observamos aqui que Jesus estava orando em particular, ou seja, a multidão, ele não estava no meio da multidão, a multidão estava à parte. Jesus se retirou para orar, e com ele em particular estavam os seus discípulos. Glória a Deus. Primeira coisa que eu quero falar aqui, que havia uma grande multidão que seguia que Jesus estava sempre com Jesus, mas aqueles que se aproximavam mais de Jesus, eles tinham o privilégio de sentir a presença do Senhor e de aprender com a diferença. Aprenderam com a diferença. E qual era a diferença que eles aprendiam? Eles aprendiam quando Jesus estava ensinando a multidão, mas aprendia também no tete a tete com Jesus, na presença do Senhor. O Senhor perguntava e ensinava para eles diretamente, falando com eles, conversando com eles, direto. Em particular, eles aprendiam com Jesus, e também aprendiam com as obras, e aprendiam também quando Jesus estava ensinando a toda a multidão, eles estavam ali ouvindo. Glória a Deus. Se a pessoa se aproximar mais de Jesus e querer aprender, desejar, discípulo é aluno, discípulo é aprendiz. Quando você deseja aprender a palavra do Senhor, quando você deseja ter mais entendimento da palavra do Senhor, para edificar a sua vida, você está preparado pela palavra de Deus, tanto para viver essa vida, quanto para viver a vida posterior, que é a vida eterna, que o Senhor Deus tem preparado para aqueles que creem no seu Filho. Então, quando você deseja aprender para que a sua vida seja edificada dessa forma, então o que acontece? Se você ficar como a maioria fica, você pode aprender menos, aprender bem menos. Mas se você se aproximar, se você se achegar a Jesus, você vai ter o privilégio de aprender muita coisa diretamente com Ele. Quando eu falo de aproximar de Jesus, chegar perto de Jesus, eu estou falando de ter intimidade com Jesus. E essa intimidade que eu estou falando não é como era naquela época. Naquela época eu via, os discípulos viram Jesus como estão vendo os irmãos. Agora eu não tenho esse privilégio de ver Jesus como os discípulos tinham de ver, assim, contemplando com nossos olhos assim. Porém, o Jesus, ele é vivo. Jesus ressuscitou, ele está vivo. Nós podemos chegar na presença dele. Toda vez que nós queremos aprender mais, ter o privilégio de aprender mais, glória a Deus, com Jesus, nós vemos nos cultos de ensino, nós vemos nos cultos de adoração, o desejo de estar nos cultos, o desejo de estar orando, ele precisa de estar no nosso coração. Isso é você buscar o privilégio de estar sempre perto de Jesus. Glória a Deus, está buscando a presença do Senhor, você está se aproximando mais de Deus, chegando perto de Deus. E esse negócio é uma atitude do homem. Não, Deus não vai
pegar você e puxar você para perto dele. Ele não vai fazer isso, porque assim ele vai dirigir o livre-arbítrio que ele deu para nós. Ele vai ensinar a nós pela palavra como que nós devemos fazer. Existem pessoas que falam assim: quando Deus tocar no meu coração, Deus não vai tocar no seu coração assim para você fazer. Deus não vai pegar você para você fazer. Ele vai mandar a sua palavra, vai mandar o poder da palavra. A ação do Espírito Santo pode te convencer você, mas ainda vai ser você que vai tomar a atitude. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Então nós tomamos a atitude. Então quando a palavra de Deus, quando nós falamos de chegar, de ter mais intimidade com Deus, precisa de tomar uma atitude. Deus, ele vai ajudar você. Como que ele vai ajudar? Quando ele disse para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo, eu te ajudarei. O Senhor vai ajudar, porque ele já está vendo a sua atitude que você está tomando. Então ele ajuda em cima da sua atitude, vai trabalhar em cima da sua atitude, que é a manifestação da sua fé, daquilo que você está buscando diante de Deus. Então nós observamos que a Bíblia vai dizer assim: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. O achegai-vos a mim é para nós uma atitude nossa de se achegar a Deus. Então, se nós formos buscar a presença do Senhor, o Senhor vai nos facilitar para nós encontrar. Se nós vamos buscar, chegarmos a mim, eu me achegarei a vós. Então, se nós der um passo para buscar, o Senhor vai nos ajudar a encontrar aquilo que nós estamos buscando, que nós estamos desejando. Glória a Deus. Então, aqui nós observamos, glória a Deus, que os discípulos tinham o privilégio de desfrutar uma particularidade. Glória a Deus, que a multidão não podia fazer. Então Jesus estava orando. E quando Jesus ele termina ali a sua oração, os seus discípulos estavam perto de Jesus em particular, e Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus conhecia. Jesus ele tem um atributo de onisciência e onipresença e onipotência. Esse atributo é um atributo divino. Esse atributo de onisciência, onipotência e onipresença, só Deus tem. Só Deus. É só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O diabo tem atributo de onipresença, irmão Paulo? Não tem. Ele tem um atributo de onisciência, irmão Paulo? Ele não tem. Ele tem um atributo de onipotência? Piorou, não tem mesmo. Glória a Deus. O que é o atributo de onisciência, irmão Paulo? É aquele que sabe tudo. Glória a Deus. A ciência, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Ele chama as estrelas pelo nome. E foi ele que falou, olha só, glória a Deus, foi ele que falou, aleluia, a onisciência. Falou através de Isaías sobre o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus 700 anos antes de isso acontecer. Glória a Deus. Isso é a onisciência. Ele não sabe só o agora, ele sabe o depois, ele conhece o porvir. A Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence, mas ele pertence a Deus. Glória a Jesus. Ele é onisciente. Ele sabe o que você vai falar aí antes da palavra sair na sua boca. Ele já sabe o que você vai falar. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece o sentimento do teu coração. Glória a Deus. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó: deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Ele conhece
o desejo do teu coração. Isso é onisciência. É o Deus que tudo sabe. Glória a Deus. E onipresença, irmão Paulo. O que é onipresença? A Bíblia vai dizer em Salmo: para onde fugirei eu da presença do Senhor? Se eu for lá na profundeza do mar, Ele lá está. Se eu subir no lugar mais alto do céu, Ele lá está. Não tem como fugir da presença do Senhor. Por que não tem como? Porque Ele é onipresente. Glória a Deus. Eu tive uma experiência alguns anos atrás. Glória a Jesus. Estava eu e o servo do Senhor, o ancião que já dorme no Senhor, irmão Severino. A maioria dos irmãos aqui conheceu ele. E nós estávamos orando no Monte Alto. Estávamos buscando o Senhor, um propósito. E era da meia-noite até as 4 da manhã. O nosso propósito de oração. E era 7 dias. E nós estávamos orando. E choveu, todos aqueles dias choveu. E o monte ficou muito liso. E o plástico que estava no chão para nós ajoelhar em cima virou a proteção de cima. E nós, orando, buscando o Senhor, todo dia nós íamos para casa. Começava meia-noite, 4 da manhã, nós íamos embora. E num dos dias, nós estávamos descendo. E a minha Bíblia dentro da sacola, porque estava chovendo muito. E nós descendo, segurando pelas árvores, pelas beiradas, e de repente os meus 2 pés escorregou num lugar bem declínio. E quando escorregou os meus 2 pés, eu gritei: Senhor, me socorre. E eu senti uma mão bem grande que me pegou e me colocou eu lá embaixo, no pé do monte. Glória a Deus. Eu tive essa experiência. E quando isso aconteceu, eu fiquei ali embaixo, eu não conseguia nem falar, eu sentia uma glória muito grande. Eu só falava que verdadeiramente o Senhor está perto daqueles que o buscam. Glória a Jesus. O Senhor está perto daqueles que o buscam mais do que nós imaginamos. Na hora que eu escorreguei os 2 pés, a sacola não chegou nem a bater no chão. Eu já me via lá embaixo no pé do monte. E o irmão desceu, foi junto comigo, não conseguia conversar comigo, porque ele viu essa mão. Glória a Deus. E ele veio atrás, ele não caiu, desceu, não caiu, mesmo sendo já idoso, não desceu segurando, não caiu, mas ele viu isso aí. E ele foi chorando, ele não conseguia conversar. Ele só chorava, sentindo uma alegria incomparável por ver aquele mistério, aquela ação ali de Deus. Glória a Jesus. Deus, Ele está bem perto daqueles que o buscam. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele contempla todas as coisas no mesmo tempo. Todos os servos e serva dele, aquele que não serve, mas que necessita e quer servir, aquele que deseja a Deus, que está buscando, mesmo nas suas falhas, mesmo nas suas dificuldades, nas suas fragilidades, na sua fraqueza, está clamando no fundo do seu coração: Jesus, me ajude. Aleluia. Jesus está ouvindo, Jesus está vendo, Jesus está contemplando. A Bíblia diz que todas as coisas é patente diante dos olhos de Deus. Aleluia. Todas elas estão patentes diante dos olhos do Senhor. Não passa despercebido diante de Deus nada. Ele controla todas as coisas, Ele tem o poder sobre tudo. Aleluia. Até o vento e o mar lhe obedecem. Perguntaram, aleluia, quando os discípulos estavam ali no barco a naufragar, o vento balançando de um lado e do outro, e eles gritaram e chegaram até Jesus, que estava dormindo na popa do barco. Despertaram Jesus e disse: Mestre, não te dá que pereçamos? Não está vendo que o barco está se afundando, né? Nós vamos todos morrer. E Jesus
disse: homens de pequena fé, e disse: mar, vento, se aquieta. E o mar e o vento se aquietou e fez uma grande bonança. Então um dos discípulos disse: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Jesus. Esse é o Deus onipotente. Aleluia. O atributo da onipotência, porque Ele pode tudo. Ele é o único que pode tudo, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Operando Deus, quem impedirá? Esse Deus é grande, poderoso, magnífico, glorioso. Esse é o nosso Deus. E Jesus, aleluia, nós observamos na sua trajetória que muitas coisas aconteceram. Nós vemos a manifestação da onisciência de Cristo ainda em vida como homem, como se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos, a palavra de Deus fala que Jesus, quando Ele curou aquele homem que colocaram ele pelo telhado, os amigos dele chegam para chegar até Jesus, a casa onde Jesus estava cheia, a multidão tomava tudo ao redor, e eles levaram o seu amigo, colocaram num lençol aquele paralítico, e queriam que Jesus o curasse, porém não via possibilidade de se aproximar de Cristo. Eles destelharam o telhado, e pelo lençol eles desceram aquele homem doente pelo lençol até onde estava Jesus, no centro da casa. E então Jesus olhou para aquele homem e disse assim: os teus pecados te são perdoados. E alguns dos que estavam ali começaram a murmurar em seus pensamentos. Só que Jesus, na sua onisciência, conhece os pensamentos do homem, ainda antes dele pensar ou falar. Jesus, então, vendo os seus pensamentos, Jesus, aleluia, disse para aquele moço que o maior milagre foi o milagre do perdão dos pecados. Esse sempre é o maior milagre. Jesus perdoou, levaram o homem para receber o milagre, e Jesus disse: os teus pecados são perdoados. Quando ele viu a murmuração, quem é ele? Quem é ele para perdoar pecado? Essa era a murmuração que estava no pensamento daquelas pessoas. Então Jesus disse assim: para que saibais que o Filho do Homem ele tem poder para perdoar pecado. O que é maior? Né? Aí ele disse assim para o homem: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta e anda, caminha. Então o homem levantou, curado, e começou a caminhar. Nós entendemos, louvado seja Deus, que o pensamento daqueles homens foi descrito, através da onisciência de Cristo. Jesus é onisciente. E quando a onisciência, eu digo que ela é um atributo divino, então só Deus tem a onisciência, a onipresença e a onipotência. Só Deus. Satanás não tem. Satanás ele tem adeptos, demônios que trabalham para ele e que levam a informação. Irmão Paulo, o negócio é sério, vou te explicar. Toda pessoa, quando ela nasce, Satanás já coloca um demônio para seguir ela. Sabia disso? Está escrito no livro de Lucas. Aquele espírito, ele conhece aquela pessoa desde do seu nascimento, ele fica acompanhando ali. Ele sabe tudo daquela pessoa. Satanás tem informação sobre ela. E ele trabalha, ele vai estar trabalhando na vida daquela pessoa para poder levar aquela pessoa para o mundo dele, para o mundo que ele reina, o mundo do pecado, o mundo da destruição e da morte, aonde não tem vida com Deus. Ele vai trabalhar para isso. Porém, glória a Deus, a Bíblia fala que quando o valente ele está naquela casa e chega um que é mais valente do que o valente, ele amarra o valente e domina aquela casa. Jesus, ele é o mais valente do que o valente.
Jesus é mais poderoso do que o diabo, mais poderoso do que os demônios. No nome de Jesus há poder para destroçar todo o inferno. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus, porque Jesus é o cabeça da igreja. Satanás sabe que Jesus Cristo, aleluia, Senhor nos céus e na terra. Glória a Deus. O demônio sabe, aleluia, que Jesus é Senhor nos céus e na terra. Todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Glória a Deus. Ele sabe. Então nós observamos que quando Jesus ele entra na vida da pessoa, a pessoa é liberta. Então a Bíblia vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. E quando Jesus entra na vida daquela pessoa, você vai logo entender que existe um Espírito que segue cada ser humano. Daqui a pouco você vai entender isso. E quando Jesus ele entra na marra aqui no valente, Jesus domina aquela casa, aquele demônio sai daquela casa. Ele sai. Ele não tem direito mais de ficar ali na sua vida, ali te atrapalhando. Ele sai. Ele pode ficar tentando, mas ele saiu da sua vida, só que ele fica de redor. A Bíblia vai dizer que ele vai ficar ao derredor. Ele fica olhando aquela casa de longe. Ele continua olhando aí. Quer saber da sua vida, o que você faz da sua vida, para mandar informação lá para o chefe dele da sua vida. Por isso que a pessoa vai lá no macumbeiro, o demônio fala assim: aconteceu isso com você quando você era criança, aconteceu isso, a pessoa fica admirada: nossa, esse negócio tem poder mesmo. É tudo informação de demônio, é uma estratégia deles, são seres inteligentes, eles são sábios. Vai lá na adivinhadora lá e fala: rapaz, aqui está falando que tal dia aconteceu, é tudo demônio que está fazendo isso, porque o demônio tem informação da sua vida desde pequeno. Ele vai fazer, tem informação sobre toda a sua família, tem informação da sua casa, está tudo lá. Eles são inteligentes, estrategistas, só que Jesus joga todas essas mazelas de Satanás por terra. Então nós observamos, glória a Deus, que aquele espírito que perturbava, que seguia ali, ele vai ficar de longe. Ele fica de longe, escuta bem os irmãos bem, observando aquela casa. Ele não entra naquela casa mais, porque Jesus está lá. Quando a pessoa se afasta do caminho de Deus, escuta isso, isso é sério. Quando a pessoa se afasta do caminho de Deus, deixa Jesus, a casa, aí o demônio vê que a casa está vazia. Jesus não está lá, a casa está vazia. Aí o que ele faz? Ele não vai entrar direto ali. A Bíblia vai dizer que ele vai e chama mais 7 piores do que ele ainda. E então ele vai e entra naquela casa novamente e torna-se o último estado daquela pessoa pior do que o primeiro. Entende como é que fica? Fica dessa forma a situação. Mas ele não é onisciente. Mas se a pessoa reconciliar com Jesus, eita Deus, pode ter até 200 ali que sai fora, pode ter até 2.000 que sai fora. Se a pessoa reconciliar com Jesus, se a humilhar diante do Senhor, como: Senhor, eu quero que o seu sangue me purifique de todo o pecado, eu quero me reconciliar contigo de todo o meu coração, a casa já é limpa, porque o poder do sangue de Jesus, aleluia, é eficaz, e a misericórdia do Senhor vai de geração em geração. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus é onisciente, onipotente e onipresente. Glória a Deus. Mas ele, porque ele sendo onipresente, onisciente, onipotente, na onisciência ele já sabia o que era que o povo falava, de quem era ele. Ele sabia disso. Mas ele fez uma pergunta para o discípulo. Glória a Deus. O que é que o povo pensa quem eu sou? O povo, a multidão que está aí fora, quem é que
eles pensam que eu sou? Bora lá então. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista. Quem era João Batista? João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Isabel é quem, irmão Paulo? Prima de Maria, mãe, esposa de José, a Maria que deu à luz, que foi gerado Jesus pelo Espírito Santo no seu ventre. Maria, mãe de Jesus. Isabel era prima de Maria. Isabel era uma mulher já avançada em idade estéril, que não podia dar à luz, mas o anjo desceu ali na época em que o seu marido, Zacarias, servia no templo como sacerdote, e a Bíblia diz que caiu ali a sorte sobre ele de ir no lugar santo do santo, aonde ele entrava só uma vez por ano, e o Senhor falava quando fosse ali, sempre acontecia alguma coisa. Ele entrou lá nesse lugar e o anjo disse para ele, trouxe a mensagem, boas novas para ele, que a esposa dele teria um filho, chamaria João Batista. Só que 700 anos antes de Jesus nascer e João nascer, também o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor, falando de João Batista, que ele seria o precursor de Cristo. João Batista, ele veio primeiro, batizando e pregando a palavra. Sabe quantos anos que João Batista era mais velho que Jesus? Mais ou menos uns 6 meses. Mais ou menos uns 6 meses. Como você sabe disso? A Bíblia diz que o próprio anjo disse para Maria, quando Maria ficou gestante, ele disse assim: Isabel, sua prima, glória a Deus, ela está gestante. E Maria sabia que a sua prima era uma mulher estéril. E Maria foi visitar Isabel na sua casa. Maria já estava, Jesus estava no ventre de Maria. Quando ela chega lá na casa de Isabel, sua prima, a Isabel está gestante, está já com o menino, já está forte, dando chute, chutando, se mexendo no ventre. Já tinha uns 6 meses. Quando ela chega lá, a Bíblia diz que Jesus ainda no ventre, a criança no ventre de Isabel, ela sente a presença de Jesus. Isabel é cheia do Espírito Santo e ela diz: salve a agraciada, bendito é o fruto do teu ventre. Glória a Jesus, que era Jesus que estava no ventre de Maria. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, João Batista não poderia, a pessoa está achando que é João Batista, por que achaste que Jesus é João Batista? Não tinha conhecimento que Jesus, pela genealogia humana, ele era primo de João Batista, e tinha uma diferença de poucos meses de idade, era quase da mesma idade os dois. Porém, João, ele começou o seu ministério bem antes de Jesus, pregando, e João pregava a palavra de Deus dizendo assim: arrependei-vos do vosso pecado, porque é chegada a vós o reino dos céus. Eu vos batizo nas águas. Por isso que ele era o precursor de Jesus, pregando o evangelho que estava chegando, o reino dos céus estava chegando, porque até aí era lei, o homem guardava a lei, o evangelho não era anunciado. Então daí começa o evangelho a ser anunciado, as novas de salvação, ela começa a ser anunciada aí. Aí João pregando, Jesus se aproxima e João vê Jesus e fala assim, mostra Jesus, João mostra Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o pecado do homem. Aí Jesus veio para se batizar, e João fala: como tu vens a me batizar, sendo que eu que careço de ser batizado por ti? Aí Jesus fala: deixa para que se cumpra o que de mim está escrito nas Escrituras. E João então batiza Jesus nas águas. E quando Jesus está sendo batizado, a Bíblia diz que um pombo desce, um pombo branco desce
aleluia, o Espírito Santo desce ali, e uma voz se ouve bem grande, uma voz bem alta, uma voz brada no céu, e diz: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Glória a Deus. Então não era João Batista. Perguntaram aqui: quem é você? Alguém, uma parte da multidão disseram: João Batista. Não era João Batista. Por que não era João Batista? Já descartamos, porque João Batista era primo de Jesus. Havia João já morto, cortaram a cabeça dele. A nora, a enteada de Herodes pediu a cabeça dele num prato, numa bandeja, e foi cortada a cabeça de João Batista, mas João Batista está lá no céu, dando glória a Deus com cabeça, com certeza, glorificando o nome do Senhor na eternidade. Glória a Jesus por isso. Aleluia, porque a nossa vida está guardada em Deus. E nós observamos que perguntaram, e outros diziam que ele era Elias, que havia de vir. O povo vivia em confusão por falta de entendimento, não compreendiam, tinha dificuldade de entender a palavra, de entender o Evangelho. O povo naquela época tinha. Alguns diziam que ele era Elias. E quem era Elias? Elias foi um profeta do Antigo Testamento, foi um profeta que foi arrebatado no carro de fogo, foi um profeta que desafiou os profetas de Baal, que Deus respondeu com fogo e lambeu a água do sacrifício. Elias foi um profeta que orou e durante 3 anos não choveu em Israel, e orou e voltou a chover em Israel. Eles diziam que Jesus era o Cristo. Quando eles diziam que Jesus era o Cristo, que Jesus era Elias, eles estavam falando da reencarnação. Quando eles falavam que Jesus era João, estavam falando de reencarnação. Como que Jesus vai reencarnar com a pessoa com diferença de 6 meses, o outro está vivo, os dois vivendo contemporâneo? Não tinha condição. E Elias, então Jesus é Elias. Então aqueles que acreditavam na reencarnação acreditavam que Jesus havia, que o Elias havia reencarnado em Jesus, por causa da autoridade, os prodígios que Jesus fazia. Porém, glória a Deus, Jesus pergunta para eles, isso daí foi a multidão falando. Aí Jesus pergunta para ele: e vós, quem sois? Quem vocês dizem que sou? Para vocês, quem eu sou para vocês? Aí Jesus pergunta para mim e para você. Para você e para mim. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Jesus perguntou para os discípulos dele, que sempre estavam na presença dele em particular: quem sou eu para vós? Quem sou eu? Glória a Deus. Oh Jesus, vamos terminar aqui. Aleluia. Quem diz a multidão que sou? E depois, aleluia. Quem dizeis que eu sou? Ele disse: eu gosto. Quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Aleluia. O Cristo de Deus. Pedro respondeu. E quando Pedro responde o Cristo de Deus, o que é que você entende com isso? Aleluia. O Cristo de Deus. Pedro não falou profeta, Pedro falou o Cristo de Deus. Aleluia. O Cristo de Deus, o Filho de Deus. Aleluia. O enviado de Deus, aleluia, para salvar a humanidade da condenação. Aquele que pisaria a cabeça da serpente. Aleluia. Aquele que salvaria o mundo que estava condenado pelos seus pecados, pelos seus atos. Cristo é as boas novas de salvação. Cristo
é a misericórdia de Deus, aleluia, estendida para aqueles que não tinham mais saída. Cristo é a porta para aqueles que estavam na escuridão. Aleluia. É a luz que raiou em meio às trevas. Aleluia. Cristo, aleluia, é a vida, aleluia, que Deus preparou para aqueles que creem no seu nome. Aleluia. Cristo é a salvação. Glória a Deus. Então, quando você fala assim que você é um cristão, que você é uma serva de Deus, que você é uma cristã, é porque você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar, que o sangue dele tem poder para te purificar de todo pecado, que Jesus é Senhor da sua vida, que você acredita no poder do nome de Jesus para expulsar das enfermidades, acredita no poder do nome de Jesus para expulsar demônio, acredita no poder do nome de Jesus para destruir as maldições, acredita no poder do nome de Jesus para a tua salvação, acredita no poder do nome de Jesus para abençoar o seu casamento, acredita no poder do nome de Jesus para abençoar a sua vida, em toda a área da sua vida. Você crê no poder do nome de Jesus, porque você crê que Jesus é o Cristo de Deus. Aleluia. Ele é Senhor de todas as coisas, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então é isso. A nossa pergunta é: e quem é Cristo para você? E a resposta, quando perguntaram ao discípulo, para Pedro, que Jesus é o Cristo de Deus. Então nós entendemos que Pedro entendia qual que era a missão de Jesus, qual que era o projeto de Jesus, qual que é o propósito do Evangelho. Que você conheça a missão de Cristo, o propósito do Calvário. Aleluia. Não é só para livrar nós do sofrimento dessa vida. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Aleluia. A nossa vitória é muito maior do que essas coisinhas passageiras. A nossa vida nessa terra, ela é insignificante diante da vida eterna que nós vamos ter com Deus na eternidade. Não é questão de tempo de existência. Se passa muito rápido aqui na terra, né? Se você perguntar onde é que está o seu tataravô, onde é que está o piso, onde é que está a pisa, né? Já não está mais, já não está. Mas no céu, no projeto eterno de Deus, estaremos na presença dele para todo sempre. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um, que nós devemos se firmar cada vez mais, conhecendo o Senhor cada vez melhor, conhecendo as Escrituras. O Senhor falou assim, ensina que nós devemos aprender as Escrituras e prosseguir aprendendo, porque elas testificam de mim, Jesus disse, e cuidar que nela tem a vida eterna. Glória a Deus. Então, amados, vamos se interessar a aprender a palavra, as coisas que o Senhor quer que nós aprendamos, porque ela testifica dele, e nós vamos estar aprendendo mais dele, e com ele seremos para todo sempre na eternidade. Vamos agradecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, fiel, no nome santo, no nome maravilhoso de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por estarmos na tua casa, aprendendo a tua palavra. Eita Jesus, como tu és digno, como tu és maravilhoso, Senhor. Deus, no nome de Jesus, abençoa, despede o teu servo, a tua serva, com o teu brilho, com a tua luz, com a tua glória, tornar a sua casa, pelo poder da tua palavra, enquanto entrares os seus lares, em nome de Jesus. Aonde tiver alguma treva, algum mal que a rodeia, ó Senhor, que a glória do poder da tua palavra que está sendo ministrada em nossas vidas nessa noite, venha fazer a tua luz resplandecer, aonde colocar a planta dos nossos pés, seja, Senhor, abençoado por ti.
No nome de Jesus, despede-nos em paz, faz a tua proteção. Ao tornar aos nossos lares, nós pedimos a tua bênção e te agradecemos. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos podem dizer amém? Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus.